Olá, olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Deixa eu dar uma ajeitada aqui que eu acabei de chegar do trabalho, o dia inteiro no trabalho. Hoje eu tô bem cansada, mas com muito gás aí para passar informação para vocês. Boa noite, Isa. Tudo bem? Vou esperar um pouquinho as pessoas entrarem para a gente começar. Boa noite, Samela. Nossa, minha cara hoje tá de cansada mesmo. Não reparem, cara de trabalhadora. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma questão de... Tem muita cliente que chega lá na nossa clínica reclamando ou que aconteceu uma situação que ela foi em alguma profissional e detonou a sobrancelha dela, ou ela mesma fez arte em casa, né? E é bem comum isso, principalmente na época agora de pandemia, que as pessoas ficaram com medo de sair e fizeram o que tinha que fazer em casa, né? Pintar cabelo, sobrancelha, depilação, tudo sozinho em casa e fizeram bastante arte, né? E acontece também de ir a alguma profissional que não é formada e estragar a sobrancelha, afinar a sobrancelha. E elas chegam para mim e falam: e aí, o que eu vou fazer agora? A gente tem algumas situações que a gente consegue resolver o problema dessa cliente e outras situações não. Eu vou pedir 1 minuto aqui de licença, vocês me permitem? Deixa eu só pegar meu óculos, que eu já tô uma cegueta. Deixa eu só pegar o óculos aqui do lado, só 1 minutinho. Chega essa hora, minha vista já tá bem cansada. Então, existem duas situações. Aquela cliente que realmente não tem jeito, sabe aquela cliente que sempre teve sobrancelha fina? Ela sempre foi loirinha, ela sempre teve pouco cabelo. Nessas clientes, realmente, só se a gente partir para micropigmentação, tá? Agora, se for uma situação de uma cliente que aconteceu aquele erro, né, ou porque ela tirou errado, ou a profissional tirou errado, a gente vai tentar várias situações para tentar resolver, solucionar o problema dessa cliente. Boa noite, Marinês, Didi. Amanhã a Didi vai fazer a micro, para ficar bem bonita. Quem está entrando agora e puder marcar algumas amigas para poder assistir a live com a gente, poder apertar aí no coraçãozinho, porque aí o Instagram abre para outras pessoas, tá bom? Então vamos lá, as sobrancelhas elas fazem parte da moldura do rosto, né? E é preciso que ela esteja em harmonia. Nosso rosto, como cabelo, sobrancelhas, precisam estar em harmonias para que a gente tenha um visual mais harmônico, mais bonito. Então, em primeiro lugar é que você procure uma profissional, uma designer de sobrancelhas qualificada para fazer as suas sobrancelhas. Procure bem antes para poder não fazer a besteira de cair numa mão de alguém que não saiba fazer o design e que vá prejudicar as suas sobrancelhas, porque para
consertar leva meses, leva em torno de 6 meses para consertar. Então, muito mais difícil. E para estragar é rápido, né? É 1 minuto, estraga, rapidinho. Bom, então o primeiro passo, quando chega essa cliente para mim, a gente vai ver se realmente ela já tinha pelo antes, se foi só uma situação naquele momento de erro, né, que aconteceu. Então, se for uma cliente que nunca teve pelo, a gente vai partir para micropigmentação. Se for uma cliente que aconteceu erro, a gente vai tentar algumas situações. Bom, primeiro momento eu preciso conversar com ela, avisar que ela tem que ter um pouco de paciência, porque no primeiro design eu não vou conseguir solucionar a vida dela. Ela vai ter que ter paciência e esperar em torno de 5 a 6 meses para eu conseguir fazer um design novamente para ela. Deixa eu só interromper aqui, vocês estão me vendo direito? Porque tá travando aqui para mim. Me responde se tá dando para ver direitinho, por favor. Tudo ok aí para vocês? Porque para mim tá eu tô me vendo, eu tô ficando travada. Não sei se tá a conexão boa para vocês. Tudo ok? Então tá bom. Então eu não tem problema me ver travada. Se vocês estão vendo, tá ótimo. Então eu primeiro vou conversar com essa cliente, porque ela vai ter que ter um pouco de paciência. Vou fazer o design que eu gostaria que ficasse nela, para ela ver como que eu gostaria que vai ficar quando crescer, para ela aprovar esse design. E depois eu vou explicar para ela que ela não vai poder mexer para jogar todas as pinças de casa fora, porque pinça em casa é um perigo, né? Cai em tentação e começa a tirar. E que aos poucos eu vou conseguindo consertar esse design, tá? E eu quero que vocês entendam por que demora tanto. Mas Isabela, pelo amor de Deus, vai levar 6 meses para consertar a minha sobrancelha? Dependendo do estrago, sim, tá? Por quê? O pelo, ele tem várias fases, né? O pelo passa pela fase anágena, catágena, telógena, que são fases de crescimento. Os pelos não crescem por igual. E a gente precisa passar por todas essas fases para eu conseguir atingir o crescimento de todos os pelos. Bom, na fase anágena é a fase de crescimento dos fios, né? Onde ele está preso ali na raiz do folículo e ele está começando a crescer. Na fase telógena já é a fase de queda do cabelo, né? Então, se ela fez o design e aconteceu na fase telógena, vai demorar muito mais tempo para poder acontecer o crescimento desse fio, porque na fase telógena já está ele se soltando do bulbo capilar, da raiz. Então ele já está enfraquecido. E se ela retirou todo aquele pelo na fase telógena, vai demorar muito mais esse ciclo se completar para que o fio entre na fase anágena e comece a crescer novamente, tá? Então, na fase anágena, catágena e telógena, né? A catágena, anágena, ele tá preso ainda. Na catágena, ele está começando a se enfraquecer. E na telógena, ele já está solto do bulbo capilar. E todo esse ciclo, todo esse processo leva uma média de 6 meses. Então, eu tenho que ter paciência, a minha cliente tem que ter paciência para que eu consiga solucionar o problema dela, né? Se ela fez arte, ela vai ter que aguentar as consequências, não é verdade? Quem aí já trabalha com design e teve essa situação? Vocês já passaram por essa situação? Bom,
Pode acontecer também sem a cliente fazer arte. A gente pode passar por algum momento da nossa vida que começou a cair os pelos, mas aí já para uma situação de saúde, né? Tem que verificar se essa cliente não está com uma anemia muito forte, não está com algum problema de tireoide. Ainda não, espero que não, mas vai acontecer, Isabela, isso aí é fato. Um problema de doenças autoimunes, tá? Então, essas 3 doenças autoimunes, tireoide, uma anemia muito alta, muito severa, são situações que podem ocorrer com qualquer um de nós e que fazem um estresse, né? O estresse também é um dos principais fatores que fazem com que o pelo comece a cair, né? Então já é uma outra situação. Não foi a cliente que fez besteira, que fez arte, não foi algum profissional que tirou a sobrancelha errada, mas ela está passando por esse processo. Então é importante que você converse com a cliente para entender qual a situação que ela está passando, qual a situação que ela está vivendo naquele momento, para você poder recomendar o melhor tratamento. Bom, quais são os procedimentos que a gente pode oferecer para esse cliente que está passando pela situação de queda nas sobrancelhas? Hoje em dia a gente tem tratamentos de microagulhamento, que é feito até com o dermógrafo mesmo, e aonde a gente vai lesionar aquela pele. Porque quando a gente lesiona, o nosso corpo entende que ele tem que jogar todas as células de defesa ali para recuperar. Então ele joga colágeno, ele joga um monte de coisa boa quando a gente lesiona aquele local. Então a gente pode hoje fazer o tratamento de microagulhamento para tentar acelerar esse processo. Existe também o laser de LBT, que é o laser de baixa potência, aonde existe um fluxo sanguíneo muito grande. Ele faz com que aumente o fluxo sanguíneo e ali estimulando o crescimento do bulbo capilar, tá? Ele faz uma indução de síntese proteica. Então também é bem interessante, não é agressivo, onde a gente consegue um bom resultado. Boa noite, Rosa. Oi, Zuma, tô com saudade de você. Existe a opção também de óleos essenciais. Hoje em dia a gente já encontra produtos específicos para isso, tá? E o que acontece com os óleos essenciais? Ele também estimula, tá? O crescimento do pelo, estimula a circulação sanguínea, fazendo com que acelere o processo, para que a gente consiga um resultado mais rápido. Ele é antioxidante. E a gente pode, junto aos óleos essenciais, fazer máscaras com argilas, né? Porque a argila também atua na circulação, ela também é antioxidante, potencializa o ativo que eu vou estar usando. E como ela vai potencializar o ativo, ela potencializa os óleos essenciais para que eu aumente a minha circulação sanguínea naquele local e eu consiga também um resultado mais acelerado para essa cliente. Existem algumas prescrições médicas, no caso da gente como esteticista, eu não posso prescrever, mas eu posso orientar para que ela peça ao médico para prescrever para ela, para que ela faça o uso de algum medicamento. Também existe essa possibilidade. Existe o minoxidil, que é o mais famoso de todos, tá? O minoxidil hoje em dia você já acha prontinho na farmácia de manipulação. É uma canetinha que ela já vem no percentual próprio para a sobrancelha. Não pode ser o mesmo minoxidil que as pessoas usam no cabelo, porque o percentual, a concentração é bem menor para a sobrancelha. A gente só não pode recomendar
esses medicamentos para quem tem problema de psoríase, né? Se tiver com tiver naquele momento de crise, uma pele muito sensível, não é recomendado usar esses medicamentos. E que tem problema com hirsutismo, que é excesso de pelo no rosto. Mesmo que eu passe o remédio, o medicamento só nas sobrancelhas, ele vai se propagar e pode fazer com que acelere o crescimento nas outras regiões. Então, esses dois fatores, geralmente, eu prefiro não recomendar a medicação e a gente vai tentar fazer tratamentos mais leves, como os óleos essenciais, as argilas, outras coisas, sem ativar outras regiões do rosto, né? E também não lesionar essa pele que já está sensível por causa da doença. Então tem o minoxidil, que já é bem conhecido, é fácil de comprar, farmácia de manipulação. E existem os outros que eu preciso que o médico prescreva, como a biotina, que é excelente para crescimento de cabelo, né? Ela é hidrossolúvel do complexo B, então, mas você vai ter que geralmente tomar, né? Vai ter que manipular para poder tomar esse medicamento. O Depantenol ele é bem popular, né? É mais fácil também de você mandar manipular. E extrato de aloe vera, tem muita gente que trata com aloe vera é excelente, é natural, mas ela tem que ser no percentual de 0,5 até 10% para uso nas sobrancelhas. E a adenosina também pode ser manipulada, 0,75%, aonde são medicamentos que só o médico vai poder prescrever, né? Para quem é designer de sobrancelhas ou esteticista como eu, a gente não vai poder prescrever. Então, mas você pode orientar para aquela peça, né? Existe também, hoje em dia, produtos já prontos para estimular crescimento. Se você entrar lá no Dr. Google, tem um monte de produtinho para estimular. Um que eu gosto bastante, que eu já tive experiência de clientes que usaram, foi da Mary Kay. A Mary Kay hoje é bem acessível. Eu não sei quanto que está custando, mas é um produto de fácil acesso que todo mundo, né, pode comprar. E esse produto da Mary Kay, ele contém aminoácidos, peptídeos, queratina. Então você vai usando ali todos os dias, mas sendo que todos esses tratamentos têm que ser usados todos os dias num período em média de 5 a 6 meses, que é o que a gente conversou lá no início da live. Pelo tem um ciclo e a gente precisa esperar todo esse ciclo para a gente conseguir estimular esse pelo, tá? Desde que todo o tratamento para crescimento de pelos eu não posso dar 100% para minha cliente. Se existir o bulbo capilar, tudo isso que a gente está conversando, eu vou fazer com que eu estimule, volto a dar força para o meu pelo crescer. Se já aconteceu a morte folicular, não existe tratamento nenhum que vai estimular esse pelo. Então, se aconteceu isso, a cliente quis fazer o teste de 6 meses, não cresceu, aí a gente tem que partir para uma micropigmentação, tá? Porque aí já não tem gente que não aceita micro, então a gente vai tentar. Se for aquela situação da cliente que tirou o pelinho errado recentemente, com certeza 80% de chance que todos esses tratamentos que eu falei com vocês vai ter eficácia. Agora, se for aquela cliente que ela nunca teve pelo, ela já nasceu assim, não adianta que nenhum tratamento desse vai funcionar. Ela já nasceu assim. Então, a gente já parte direto para a micropigmentação.
Mas sendo essa situação, né, que a cliente ou fez a arte ou a profissional tirou errado, a gente consegue sim, geralmente, um bom resultado. E vocês sabiam que também já existe transplante para sobrancelhas? Aqui em Friburgo ainda não existe, mas nos grandes centros já existe o transplante, onde médicos cirurgiões plásticos, né, geralmente, eles retiram do couro cabeludo, principalmente dessa parte aqui de baixo, que é mais fininho, o cabelo cresce menos, olha como meu cabelo tá. Cresce menos, ele retira e implanta na sobrancelha. Olha que legal. Mas, assim, legal, porque a gente vê que tem recurso. Mas eu acho que deveria ter uma designer de sobrancelhas dentro do centro cirúrgico, porque imagina, cirurgião plástico não sabe fazer um bom design, se ele implanta esse pelo errado, já era, né? Nada adiantou colocar pelo se ele colocou errado. E eu acho até que hoje em dia eles já estão fazendo isso, colocando uma pessoa especialista dentro do centro cirúrgico para orientar onde vai colocar o pelo. Mas o que eu acho bem estranho é porque o cabelo, ele tem memória, né? E a memória do couro cabeludo, ele vai crescer muito mais do que os fios da sobrancelha. Então é um pelo que quando é implantado nas sobrancelhas, se ele continua com a memória de crescimento do couro cabeludo, ele vai crescer muito mais na sobrancelha, vai virar uma franja. Mas tem solução, gente, é só cortar. Corta e tá tudo certo. Mas ainda é um procedimento muito caro, né? Não é de fácil acesso. Então vamos resolver com os nossos remedinhos, com a nossa micropigmentação, que eu acho que fica mais simples, mais fácil para a gente resolver o problema das nossas clientes, né? Então a gente precisa respeitar a fase de crescimento desses pelos para a gente conseguir um bom resultado para as nossas clientes. Alguém aqui que é designer tem alguma dúvida que eu possa responder? Eu acho que eu falei bastante coisa do que a gente poderia ajudar essa cliente que tirou o pelo errado e ficou com a sobrancelha fininha. Não se usa mais sobrancelha fina. Hoje em dia a gente tenta deixar o mais natural possível. Antigamente, aquelas senhorinhas ainda chegam. Muita senhorinha lá na clínica, que antigamente era normal elas tirarem com gilete e fazer aquele redondo assim, né? Era como se fosse uma vírgula. Retirava assim aquilo assim e a sobrancelha ficava assim, né? Era moda. Quanto mais tira, melhor. Com certeza vocês devem conhecer alguma senhorinha aí perto de vocês que tem a sobrancelha assim fininha. Então, se a pessoa já é mais idosa, a renovação celular dela está muito mais lenta. Não vai adiantar. A gente parte logo para uma micropigmentação. Agora, se a cliente ainda é nova, o corpo ainda está agindo, né? A renovação celular ainda está funcionando. Então, vale a pena tentar os tratamentos para depois pensar para uma micropigmentação, pensar num transplante de pelos, né? Para poder recuperar esse fio aí de uma forma mais natural. E aí, vocês gostaram? Esclareci bastante coisa para vocês. Ficou alguma dúvida? Coloca aí para mim. Tudo tranquilo? Eu vou deixar essa live, essa informação para vocês salva no meu IGTV. Quem quiser, a gente tem um canal no YouTube para os profissionais de sobrancelhas que querem estudar um pouco mais. Instituto Isabela Braz, para vocês. É um canal novo que a gente colocou
no ar para ter mais acesso, para eu estar mais perto de vocês, para quem gosta de fazer os cursos, porque aí lá eu consigo colocar mais informações. Essa semana a gente está fazendo uma série de lives, amanhã eu tô aqui novamente 8 horas da noite, tá? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Jocelaine, quero fazer seu curso. Será um prazer, Josi. Entre em contato com a gente que eu te mando as informações. Ou deixa seu telefone, tá? Que a gente, semana que vem, vai ter coisa boa aí para vocês. Curso online. E vai ser bem legal, com aula bônus. Rosa colocou, esse do transplante achei engraçado. Pois é, imagina, se não cortar o pelo que colocou nas sobrancelhas, a gente vai andar assim, ó, sacudindo. Sacudindo sobrancelha. Então amanhã, 8 horas da noite, a gente tá aqui de novo, falando sobre mais um assunto de sobrancelhas. Se tiver alguma dúvida, deixa anotadinho aí pra mim, tá? Desculpa aqui que hoje eu tô bem descabelada, cheguei bem correndo do trabalho e hoje eu fiz micropigmentação, fiz um monte de coisa, então eu fico de touca e o cabelo fica um espetáculo. Mas muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Até amanhã. Não percam amanhã, para vocês que gostam de sobrancelha, vai ter bastante coisa legal, tá? E para vocês que trabalham, reveja essa live que vai ficar gravada, porque é interessante para vocês passarem informação para clientes de vocês, tá bom? Mais alguma dúvida? Tudo ok? Podemos encerrar? Fiquem com Deus, tá? Deixa eu colocar aqui, já aguardando o melhor momento, porque quero presencial. O bom do curso presencial é que a gente tem a prática em modelos, né? Mas hoje em dia também o bom do online é que você vê quantas vezes você quiser, né? Ficou alguma dúvida, você vê, revê, vê de novo, aumenta, vê de perto e a gente consegue dar uma boa assistência também para vocês, né? Sai num preço mais acessível e as pessoas que fazem gostam bastante, tá? Mas qualquer dúvida é só mandar uma mensagem lá no WhatsApp que a gente vai conversando. Fiquem com Deus, uma ótima noite e até amanhã, 8 horas da noite. Um grande beijo.